Então, da aula do dia 8 de novembro de 2021. Vamos, então, fechar aquela parte, né, dos sistemas de governo e dar início à discussão sobre a organização territorial do Estado, né, que é a parte final da nossa matéria. Deixa eu desligar essa coisa que está fazendo barulho. Já consertou, já corrigiu o trabalho, professor? Hoje eu vou lançar as notas. Uhum. Vai? Vou. Vai citar as notas ou vai colocar as notas? Vou colocar tudo lá na coisa. Que bom. Desliga esse negócio. Tomara que eu tenha fechado as questões, né? Com certeza. Não. Bom, então vamos. Bom dia, Pedro. Então, nós vimos as características, né, dos dois principais sistemas de governo, né, que é o sistema presidencial e o sistema parlamentar. Né? Fizemos aquela comparação, etc. Mandei um vídeo para vocês. E, bom, vamos ver hoje, fechando, né, mais rapidamente, o sistema diretorial e o sistema semipresidencial. E depois, então, começamos já a analisar a organização territorial do Estado. Como eu disse, é a parte final, né, da nossa matéria, e com isso a gente vai fechando, né, todo o conteúdo previsto. Bom, o sistema... Lembra que eu fiz aquele desenhozinho aqui para vocês, né? No sistema presidencial, né, a ideia da plena separação de poderes, né, e mecanismos de freios e contrapesos, né, de checks and balances, que dizem os norte-americanos, de controle entre o executivo, legislativo e judiciário. Né? Aqui, então, o sistema presidencial, a ideia, né, das características principais, né, a instabilidade do governo, né, mas uma crítica que surge é que essa estabilidade do governo pode gerar uma instabilidade do próprio sistema democrático. Né? Se você tem um governo ruim eleito, né, é difícil de afastá-lo, você só pode afastar o presidente da República pelo crime de responsabilidade. Então, a tripartição dos poderes, a plena separação, os mecanismos de freios e contrapesos, e há um outro problema também no sistema presidencial que a gente mencionou, que é o acúmulo de funções na pessoa do presidente da República, que é, ao mesmo tempo, o chefe de Estado, que é uma função simbólica importante, chefe de governo, que é uma função de poder político, né, e chefe da administração pública, civil e militar, que é uma função técnica. Né? Então, a gente cria aí a figura de um super-homem, né? Uma figura artificial, que, obviamente, nenhuma pessoa dá conta de exercer, né, essas três funções em estados de grande complexidade, com uma realidade de grande complexidade como a nossa. Né? Então, aqui você tem essa crítica, né, ao sistema presidencial. O segundo, sistema parlamentar, né, essa interseção aqui entre legislativo e executivo, né, representa, então, aqueles dois mecanismos, né, de dissolução do parlamento por parte do executivo ou de queda do governo, né, por parte do legislativo. Uma maioria absoluta dos deputados podem derrubar o governo, né, se assim entenderem, é uma decisão política, então isso pode ocorrer a qualquer tempo, não é necessário nenhum tipo de justificativa que não seja política. Né? Então, aí é uma característica do parlamentarismo e não do presidencialismo. Então, no presidencialismo, uma maioria legislativa não pode afastar o presidente por motivação política. Né? Tem que ter caracterizado o crime de responsabilidade. Sistema parlamentar, não. Não há mandatos fixos, portanto, né? Pode, então, o executivo, a qualquer tempo, dissolver o legislativo. Bom dia, Maria Fernanda. Dissolver o legislativo, convocando novas eleições, né, como foi feito agora, recentemente, em Portugal,
né, pode o legislativo derrubar o governo e escolher outro governo por meio de uma outra maioria parlamentar, né, uma maioria absoluta. E o judiciário autônomo. Vamos ver então aqui esses dois. Esses dois são menos comuns, né? Então, nós vimos que o presidencialismo é preponderante aqui nas Américas, né, pela influência norte-americana, foi criado lá. O parlamentarismo, né, começa a ser construído lentamente, gradualmente na Inglaterra, também é preponderante na Europa e é o sistema que mais tem crescido, né? O parlamentarismo ele concebe, ele admite é, mais detalhes, né? Ele é mais sofisticado que o sistema presidencial, por isso nunca há um sistema parlamentar exatamente igual ao outro, né? Então há variações desse sistema parlamentar. Bom, o sistema diretorial, então, né, esse que a gente está vendo aqui, na terceira linha, ele é uma mistura do presidencialismo com o parlamentarismo, né? E o segredo dele está justamente num executivo bicéfalo, onde há um presidente da República que não está sujeito não está subordinado ao parlamento, ou seja, ele não pode ser afastado, o mandato do presidente é fixo, né? E há um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele pode ser a qualquer tempo afastado pelo parlamento, mas ele não é escolhido pelo parlamento, ele é escolhido pelo presidente da República. E um judiciário autônomo, né? Mas também isso, um judiciário autônomo. Mas a gente vê o caso francês, esse sistema foi inventado na França, né? O judiciário francês, tradicionalmente, ele não é um judiciário muito forte, né? Como a gente vê aqui no Brasil, ou a partir do modelo norte-americano, né? A força grande no sistema francês está presente principalmente no poder executivo, né? E na administração pública. Tá? Então, a França tem uma administração pública muito forte, né, com órgãos administrativos, inclusive com tribunais administrativos fortes, tribunais esses que fazem, né, coisa julgada material. Né? O que é isso? Aqui no Brasil, o processo administrativo, né, que é um processo administrativo. Bom dia, Maria Aparecida. O processo administrativo onde há, né, então, o julgamento dos servidores públicos. Essas decisões, né, na administração pública, elas não fazem coisa julgada material. O que significa isso? Então, uma pessoa submetida a um processo administrativo foi condenada, por exemplo, com a suspensão, condenada a perder o cargo, né? Outro dia a gente viu aí a demissão de um membro do Ministério Público lá da República de Curitiba, lá no Paraná. Esse processo administrativo, no caso ali foi, né, do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas no caso do Brasil tem uma regra que é geral, que é uma garantia, né, que é a garantia de que toda questão, toda violação do direito, ameaça de violação do direito, pode ser levada ao Poder Judiciário. E a última palavra será sempre do Poder Judiciário. Tá? Então, em qualquer processo administrativo, a pessoa, né, vai ter, obviamente, aí o direito a se defender, a ampla defesa, né, o contraditório, que são princípios processuais obrigatórios também previstos na Constituição, né, mas, sendo condenado no processo administrativo, pode essa pessoa recorrer dessa decisão administrativa, né, propondo uma ação, ou seja, tentar mudar essa decisão administrativa, propondo uma ação judicial. E aí, então, começa o processo judicial, é um outro processo, né? Então, aqui eu falei recorrer, isso pode gerar confusão, né? Não é um recurso para o judiciário dentro do processo administrativo. Encerra-se o processo administrativo, há uma decisão, essa decisão pode ser, então, por exemplo, pela condenação, né, e a perda do cargo daquele servidor, mas essa pessoa, esse servidor, pode recorrer, então, ao Poder Judiciário. Ou seja, ele pode propor uma ação, começar um processo judicial. Tá? Ela vai, então, aí, nesse momento, submeter essa questão ao Poder Judiciário, que pode, então, rever a decisão no âmbito do processo administrativo.
Ou seja, então, no Brasil, o processo administrativo, as decisões no âmbito da administração pública, elas sempre poderão ser levadas ao poder judiciário. E a última palavra será do poder judiciário. Isso é um princípio constitucional importantíssimo, né, que é fundamental, vocês lembrarem disso, né, que é a função, quando vocês forem exercer a função de advogadas, advogados, né, o juiz, etc. Isso é o básico, né, o básico do básico. Olha, toda lesão a direito, toda ameaça à lesão a direito, né, deve ser levada ao Poder Judiciário, que então terá a última palavra sobre essa questão. Não há coisa julgada, ou seja, não há uma decisão final no âmbito da administração pública, não há coisa julgada material. Então, aquela matéria que já foi apreciada no âmbito da administração pública, num processo administrativo, pode ser levada, essa mesma matéria pode ser levada novamente para o judiciário. E aí, então, a decisão do judiciário, depois de todos os recursos possíveis, transitado em julgado, ou seja, então passou já o tempo de recurso, não há mais recurso possível, etc. Então, essa decisão ela se transforma em uma coisa julgada material. Isso é uma garantia constitucional, está lá no artigo 5º, né? Dessa decisão não caberá, então, portanto, mais recurso. É óbvio, né, gente? Imagina só o inferno que seria se a gente pudesse, imagina, você teve um processo demorado, que é super desgastante, né? Todo processo administrativo e judicial é desgastante. Teve o processo administrativo, teve a decisão, leva ao judiciário, né? Tem a decisão, então, no Poder Judiciário, depois de todos os recursos possíveis, depois de todos os prazos cumpridos, aí, então, nesse caso, se faz coisa do julgado material, ou seja, essa matéria, essa questão, esse caso, não pode ser novamente levado à apreciação do Poder Judiciário. Fiquem com essa regra, né, e por enquanto, que é algo fundamental, isso é um direito fundamental, né, de todos nós. Justamente para evitar que a gente tenha aquela coisa surreal, né, do processo lá do Franz Kafka, né, do livro do importante escritor Franz Kafka, o livro chamou Processo, que é algo interminável, né? Essa coisa assim já é interminável, já é muito demorado, é muito desgastante, é uma pena, né, um sofrimento. É, E aí, então, tem que ter um momento que basta. Olha, acabou. Isso aqui não pode mais voltar a ser apreciado pelo Poder Judiciário. Mais adiante, vocês vão estudar em processo, né, os vários procedimentos, processos, recursos, etc., né, e a gente vai ver, então, existe uma ação autônoma, né, que quando, por exemplo, num limite de tempo, né? Então, você tem, obviamente, tem que ter o limite de tempo, senão é um inferno na vida da pessoa. Você imagina, o cara terminou aquele processo, e aí ele, daí, passado 10 anos, de novo, começa um outro processo sobre aquele mesmo caso, sobre aquela mesma matéria, né? Sobre aquela mesma questão. Né? Isso não pode ocorrer. Né? Então, as pessoas têm que ter tranquilidade. Elas foram absolvidas, acabou a discussão. Né? Agora, há uma ação autônoma no caso de se descobrir, né, provas, houve ocultamento de provas, novas provas, né, surgiram, que claramente demonstram, né, que aquela pessoa que foi absolvida não deveria ter sido absolvida, né, ou vice-versa, que foi condenado não deveria ter sido condenado. Então, nesse caso, ainda há uma última ação, né, possível, que é chamada ação rescisória, né, para quando há novas provas, né, irrefutáveis, etc., que foram propositalmente escondidas, né, que não foram até então reveladas, etc. Então, algo completamente novo, ainda há essa ação rescisória, mas também dentro de um prazo, né, que, ultrapassado esse prazo, aí não caberá nem mais ação rescisória. Então, assim, no Brasil, o processo aqui no Brasil tem muitos recursos, muitas possibilidades de rever a decisão, de mudar essa decisão, etc. Obviamente, sempre observando os prazos e os recursos cabíveis, né, dentro dos prazos de cada recurso. Mas isso aí é matéria que vocês vão estudar em processo. Tá? Eles vão estudar processo penal, processo civil, processo administrativo, e aí então processo eleitoral, cada um vai ter seus próprios prazos, processo, né, e cada um vai ter sua própria dinâmica, seu próprio procedimento
né, de funcionamento. Bom, e então por que eu disse tudo isso? Porque eu estava citando no caso onde surge o sistema semipresidencial na França, que a figura do presidente da República é uma figura muito forte, né? A figura da administração pública é muito forte. Lá na administração pública, você tem muitos processos administrativos, né? Tribunais administrativos, e esses tribunais, as decisões desses tribunais administrativos, como por exemplo o Tribunal de Contas aqui no Brasil. O Tribunal de Contas é um tribunal administrativo. Ele não integra o Poder Judiciário. Ele é um tribunal administrativo. Da decisão do Tribunal de Contas, portanto, sempre caberá uma ação autônoma diante do Poder Judiciário para tentar rever aquela decisão que supostamente pode ter sido ilegal e etc. Então, uma decisão do Tribunal de Contas não faz coisa julgada material, né? Ainda pode ser submetida à apreciação do judiciário. Já na França, com a administração pública muito forte, o processo administrativo faz coisa julgada material. Então, só para vocês terem ideia, a força da administração pública, né? E com isso, como perde força, né, o poder judiciário francês, né, que não é tão forte quanto aqui. Isso aqui, então, fica com essa ideia, né, para vocês pensarem como que esses sistemas funcionam de maneira diferente, não é tudo igualzinho. A ideia de separação de poderes ela funciona de forma diferente em sistemas de governo diferentes, né? E não ficam também só nesses três poderes, né? A gente tem hoje constituições mais contemporâneas que reconhecem, né, várias outras funções autônomas do Estado. Como eu já disse anteriormente, o Ministério Público no Brasil ele tem força, embora a Constituição não mencione isso expressamente, o Ministério Público tem força no Brasil de poder do Estado, né? Ele pode ser chamado, teoricamente, tem livros escritos sobre isso, tem gente que não concorda, não, tem gente que concorda. Eu concordo com isso, o Ministério Público tem uma autonomia funcional grande, autonomia administrativa, autonomia de recursos para cumprir sua função de fiscalização. Não, o Ministério Público não é mais aquela função antiquada, né, de defensor do Estado e defensor e o acusador, né, o promotor que acusa, né, isso não é mais o Ministério Público, não pode ser mais o Ministério Público. Tem gente que confunde ainda, né, inclusive membros do Ministério Público confundem de maneira errada. O Ministério Público é um defensor da lei federal, da lei estadual, um defensor da Constituição federal, estadual e municipal. O Ministério Público é o defensor do meio ambiente, o Ministério Público é o defensor do patrimônio histórico e cultural brasileiro, o Ministério Público é o defensor dos direitos humanos, né? Se esse promotor de justiça lá que está no processo penal, por exemplo, se ele percebe, né, se ele vê provas suficientes da inocência do acusado, ele é obrigado, né, a pedir o arquivamento do processo por falta de provas, né? Ele não tem que continuar a acusação. Quem vai continuar a acusação é o advogado contratado pela parte, né? O advogado que vai fazer a acusação, não o Ministério Público, ele é o defensor da lei. Ele percebe, não, esse sujeito está sendo injustamente acusado, ele pede. Então, o dever, né, de pedir a inocência. Ele não é aquele cara que tem que levar esse processo até o final, acusando até o final, etc. Embora, como eu digo, tem muita gente despreparada que, infelizmente, consegue passar nos concursos. Os concursos são difíceis, né? Mas, às vezes, não só a gente despreparada, às vezes decora e depois esquece tudo que decorou, então tem muito decoreba nesses concursos, né? Assim como tem pessoas de má fé, né, que usam o seu poder, né, no judiciário, né, no Ministério Público para perseguições políticas, e isso infelizmente aconteceu, né, muito no Brasil recentemente. Então, o Ministério Público, Pedro, pode ser sim considerado um quarto poder, né? Eu estava falando aqui agora, eu concordo com essa hipótese, né? Ele é um poder autônomo e é justamente inspirado nessa força do Ministério Público como uma função, vamos falar em função do Estado, né? Veja bem, a Constituição não menciona que o Ministério Público é o quarto poder, mas ele dá autonomia e força constitucional ao Ministério Público, que caracteriza o Ministério Público como um quarto poder. Então, ele pode ser chamado, teoricamente, de quarto poder. Embora existam, né, pessoas mais formalistas, que falam, não, mas a Constituição não diz que é quarto poder, então não é quarto poder, mas não é disso se trata. Nós falamos, quando falamos dos poderes do Estado, nós falamos dessas funções autônomas, né, que existem dentro do Estado, lembrando que no sistema presidencial, e, portanto, aqui no Brasil, né, os poderes do Estado não são soberanos. Né? Soberano é o povo,
que elege os constituintes, que fazem de forma soberana a Constituição, que promulgam essa Constituição, né, ao receber essa soberania do povo de elaborar uma Constituição que vai inaugurar o Estado. E aí todo o Estado, todos os poderes do Estado, tudo no Estado, e todas as pessoas se encontram, vivem, né, dentro desse Estado Nacional, estão subordinadas à Constituição, que decorre da força soberana do povo. Então, soberano é o povo. Nenhum poder é soberano. E a gente tem, como eu já mencionei, bom sempre lembrar, um guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão de cúpula, né, do todo o Poder Judiciário, mas é um órgão de soberania, né, porque é o Supremo Tribunal Federal que vai dizer a última palavra, né, em termos de interpretação da Constituição. Ou seja, o que diz a Constituição, né? É o STF que, por último, vai dizer o que diz a Constituição. E aí, então, todos os outros poderes, executivo, legislativo, judiciário, né, e o Ministério Público tem que se dobrar a essa expressão, a essa expressão do Ministério Público, né, que vai, então, dizer o que a Constituição diz, ou seja, interpretar por último, né, o sentido da Constituição. Não se esqueçam disso também. Então, vamos pensar ali. Há um conflito que recentemente também a gente tem visto, o Brasil vive uma crise gravíssima, né? É um conflito entre o judiciário e o executivo. Quem que prevalece? Há um conflito entre, né, legislativo e executivo. Quem que prevalece? Nenhum dos três prevalece, nenhum dos três, porque nenhum é mais do que o outro. O judiciário não prevalece sobre o legislativo, nem o legislativo sobre o executivo, ou vice-versa. Não, nenhum dos três prevalece. Prevalece quem? O STF. O STF como órgão de soberania, ou seja, aquele que diz a Constituição, aquele que tem a última palavra sobre a questão constitucional. E que todos os poderes, então, né, devem obedecer. Ele é um órgão de cúpula do Poder Judiciário, ou seja, cabe recurso extraordinário ao STF vindo da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça Comum, estadual, federal, né? Cabe recurso sempre ao STF, recurso extraordinário quando a matéria é constitucional. Né? Então, nenhum fato vai ser retirado da possibilidade de apreciação do Poder Judiciário, nenhuma lesão de direito, ameaça à lesão de direito. E aí, então, da decisão dos órgãos de cúpula, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Militar, né, de todos esses órgãos de cúpula, de cada justiça, né, cabe recurso ao STF, porque ele é o guardião da Constituição. Então, ele é um órgão de cúpula, né, é um órgão de soberania, ao qual o próprio judiciário, todos os órgãos do judiciário, o Ministério Público, o Executivo e o Legislativo devem obediência, porque todos devem obediência à Constituição. E quem diz a Constituição, quem tem a última palavra sobre o que diz a Constituição, é o STF. Então, é um órgão muito importante. A força do STF é muito grande e tem se mostrado, né, um órgão onde tem sido exercida, né, ou demonstrada toda essa força constitucional, né, do Supremo Tribunal Federal. Não se esqueçam disso. Né? Isso é muito importante, isso vai fazer toda a diferença em qualquer função que vocês forem exercer, né, no futuro, se vocês forem, inclusive, ministras ou ministros, né, do STF, né, com certeza vocês vão se lembrar disso. Né? Vocês não vão chegar lá sem se lembrar disso. Né? Da guarda da Constituição. Né? Um outro elemento importante, todo o judiciário, todos os juízes do Poder Judiciário, desde o juiz singular de primeira instância, até os tribunais regionais, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, né? E chegando aos tribunais superiores, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, né? Tribunal Militar, né? Todos os juízes são obrigados a fazer controle de constitucionalidade. Ou seja, nenhum juiz pode chegar e falar: eu não sou obrigado a fazer controle de constitucionalidade, eu simplesmente aplico a lei. Não pode. Errado, errado e errado. Não pode. Todo juiz é obrigado. Então, se tem uma lei, né, feita, essa lei é aprovada, mas essa lei viola a Constituição, o juiz, todo juiz, é obrigado a dizer: não aplico essa lei pelo motivo dela violar a Constituição.
Não se pode aplicar uma lei inconstitucional. Nenhum juiz pode aplicar uma lei constitucional. Todo juiz é obrigado a fazer controle de constitucionalidade. Agora, então isso é chamado de controle difuso. No Brasil, a gente tem um controle difuso. Esse controle difuso vem, né, decorrente do direito norte-americano, que inventa esse controle difuso de constitucionalidade. Daí que a gente vai lembrar lá atrás que a nossa segunda Constituição, de 1891, inspirou-se fortemente na Constituição norte-americana, né, na Suprema Corte norte-americana, no controle difuso. Agora, todo juiz é obrigado a fazer esse controle, mas mesmo o juiz chega e fala: não, eu não acho essa lei inconstitucional, vou aplicá-la. Ou o juiz chega, e isso obviamente ele tem que ser, né, isso tem que ser provocado. O juiz só se manifesta mediante provocação, ele não vai chegar e falar sem ter sido provocado. Isso é um outro elemento importante, né? Então, o cidadão vai lá, propõe uma ação. Nessa ação, esse cidadão, por meio de um advogado, vai dizer: olha, essa lei me prejudicou, essa lei é inconstitucional por causa disso, disso, disso. Então, você provocou a manifestação do juiz, o juiz tem que se manifestar sobre isso. Então, ele vai concordar, vai: não vou aplicar essa lei, restauro o direito daquela pessoa, porque essa lei é inconstitucional. Ou vou aplicar essa lei, julgo que essa lei é constitucional. Mas essa decisão, né, de primeira instância, vai ser apreciada em segunda instância. E, por último, como é matéria constitucional, a última palavra sempre será do Supremo Tribunal Federal. Não se esqueçam disso. Bom, o que a gente estava falando, então, voltemos aqui ao sistema diretorial, né, é que não há no sistema diretorial, né, assim como, por exemplo, no parlamentarismo você tem alguns países, por exemplo, o Reino Unido. O legislativo, ele é soberano. No Reino Unido, na Suécia, o legislativo é soberano, mas isso é lá, não é aqui. O legislativo, né, na Inglaterra, no Reino Unido, né, que é o nome correto, né, o legislativo no Reino Unido, ele é um poder constituinte permanente. Ele permanentemente vai dizer o que é a Constituição inglesa. Por esse motivo, ele é soberano. Mas isso é no Reino Unido. Você vai encontrar outros poucos exemplos, como o caso da Suécia. Né? Você tem muitos sistemas parlamentares, né? Por exemplo, no Canadá. O Canadá é um sistema parlamentar. O Canadá era colônia inglesa até 1982, colônia do Reino Unido. Né? O Canadá se tornou independente em 1982 por um ato da rainha Elizabeth II, né? Já estava lá há muito tempo, aliás. Né? E aí, então, desde 1982, com a Lei Constitucional Canadense de 1982, que é uma lei que veio do Parlamento Britânico, olha que interessante, de Westminster, o Canadá se torna soberano, e aí, então, o Parlamento canadense, ele não é soberano, quer dizer, o Estado e o povo do Canadá que é soberano, cai dentro dessa, né, lógica nossa, né, do povo soberano, né, a Constituição soberana, mas o Parlamento canadense não pode dizer e modificar a Constituição o tempo todo da forma que queira. Ele não é um poder constituinte originário permanente, né? Ele pode fazer reforma da Constituição. Ele tem o poder de reformar a Constituição, o Parlamento, né? Mas não é um poder originário. Então, você tem limites a essa reforma que o Parlamento faz. Aqui, como no Brasil, né? O nosso Congresso Nacional, ele faz emenda à Constituição, ele modifica a Constituição. Tá? E então, já vou responder, Lucas, não. Ele modifica a Constituição. Então, mas nesse processo de reforma da Constituição, de modificação da Constituição, ele não pode mudar determinadas matérias, ele não pode fazer outra Constituição. O Parlamento britânico pode, o tempo todo ele está fazendo Constituição. Né? No Canadá, não, aqui no Brasil, não, em vários outros, na maioria dos países, não. Então, há exceções também no direito, sempre terá exceção. A gente fala, os poderes não são soberanos no sistema presidencial. No sistema parlamentar vai ocorrer de legislativos soberanos, como é o caso do Parlamento britânico, né? Do Parlamento sueco, mas isso é raro. Ô, Lucas, outro dia eu estava relendo esse livro aqui, coincidência, gente. É, esse aqui, Les Constitutions du Canada et du Québec, do regime francês aos nossos dias. Né? E aí eu tava relendo esse livro para fazer umas questões, para discutir isso
no doutorado, né, e aí está justamente, né, isso aqui, ó, né, até 1982, o Parlamento Britânico fazia a Constituição do Canadá, o Parlamento Britânico fazia leis para o Canadá. Né? A Rainha Elizabeth, ela faz, em 1982, ela vai então fazer essa lei constitucional, né, a lei sobre o Canadá, está aqui, ó, de 1982, né, que vai então conferir soberania, independência para o Canadá, onde então o Parlamento Britânico não pode mais fazer leis para o Canadá, né, e essa lei, essa questão que você levanta, Lucas, né, ela pode ser ou pode gerar talvez alguma confusão para algumas pessoas que não são da área, né, do direito, porque é uma lei que veio da Inglaterra, né? Ou seja, você tem uma lei originária da Inglaterra, que é uma lei constitucional do Canadá. Até hoje, as leis constitucionais do Canadá são, em grande parte, feitas no Reino Unido, né? Feitas no Parlamento de Westminster, né, em Londres. Então, isso para falar, então o Canadá é subordinado. Não, não é mais por essa lei que que a rainha, né, ela vai é, 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 colocar fim ao poder do Parlamento Britânico sobre o Parlamento do Canadá. A rainha ela permanece como chefe de Estado do Canadá. Né? Então, aí também isso pode gerar uma confusão. Bom, mas a chefe de Estado do Canadá é a rainha da Inglaterra, né? Mas ela não governa a Inglaterra. Ela ainda pratica determinados atos por meio de um governador, ela escolhe um governador para o Canadá, mas o governador ele faz alguns atos simbólicos. Por exemplo, até hoje, ele nomeia, a partir de uma lista tríplice, os senadores, né, canadenses. Então, o Canadá integra a British Commonwealth, assim como a Austrália, Nova Zelândia e vários outros estados, e que tem como chefe de Estado até hoje a Rainha da Inglaterra. Mas o governo do Canadá, né, o executivo, o governo do Canadá e o parlamento do Canadá são soberanos. E nenhum outro estado, o Reino Unido, e nem a rainha pode se meter nos assuntos de governo do Canadá. Então é nesse sentido, tá, Lucas, que talvez isso possa gerar algumas confusões, né? Mas os teóricos, né, canadenses, os constitucionalistas canadenses, né, eles vão afirmar, e alguns falam, até nesse livro aqui também traz isso, né, as constituições do Canadá e do Quebec. Né, não há essa. Alguns falam que, de fato, o Canadá já tinha uma independência de fato, real, desde 1930, mas, efetivamente, do ponto de vista jurídico, é 1982. Né? Agora, a chefe de Estado, a Elizabeth, é chefe de Estado de um monte de países, que já foram colônias da Inglaterra, do Reino Unido, mas que não são mais, mas que mantêm, né, isso. Outro dia vocês devem ter visto, não sei se foi um país do Caribe, Antilhas, aqui perto, aqui no norte da América do Sul, ali entre a América do Sul e a América do Norte, vocês devem ter lido a reportagem, né? Que a rainha de Inglaterra deixou, por força de uma decisão do parlamento desse país, não sei se foi Barbados, foi um desses países pequenos, pequenininhos, né? Que era a coroa inglesa, que adquiriram a soberania, e que então, depois de alguns anos de posse desse exercício soberano, o parlamento resolveu que a rainha da Inglaterra não seria mais a chefe de Estado desse pequeno Estado, né, e aí elegeu uma presidenta, né, recentemente. Vocês devem ter ouvido falar isso aí, isso andou circulando muito, inclusive nas redes sociais, né, a imagem dessa mulher que foi eleita chefe de Estado, né, presidenta da República dessa pequena antiga monarquia constitucional, ou seja, então deixou de ser uma monarquia constitucional, onde Elizabeth II, a rainha Elizabeth II era chefe de Estado, né, e passou a ser uma república, né, constitucional, por decisão do parlamento soberano. Então isso o Canadá pode fazer a qualquer momento. Aliás, esse autor aqui, né, gente, eu reli esse livro semana passada, que interessante. Esse autor aqui, ele vai defender isso, né, a transformação do Canadá em uma república. Mas, por enquanto, não. Então, é essa coisa sui generis, típica, né, uma realidade canadense, assim como da Austrália, Nova Zelândia, né, mas no Canadá, além de outras peculiaridades, né, o Canadá é bilíngue, né, e agora tem todo o movimento de reconhecimento também do direito dos povos originários, né, dos povos indígenas,
do Canadá, que foram, né, assassinados, então, enfim, como toda, né, em toda a América, né, foram perseguidos, assassinados. No Canadá não fugiu essa regra, né, mas agora o Canadá deu passos largos e importantes para o reconhecimento dos direitos dos povos originários do Canadá, que têm direito ao seu próprio ordenamento jurídico próprio, né, ao seu próprio idioma, mas o Canadá é, ainda formalmente falando, segundo a Constituição, a Lei Constitucional de 1982, né, a partir daí, né, é um Estado bilíngue, onde, então, as leis, as normas são feitas em dois idiomas, né? O francês, que é majoritário no Quebec, e lembrando que o Quebec francês, a província do Quebec, que é um Estado-membro, província é a mesma coisa que o Estado-membro, né? Só muda o nome. A província do Quebec corresponde a 25% da população do Canadá, é muita coisa, que é uma província de fala francesa. Mas, em geral, os de fala francesa, não sempre, mas em grande parte, falam também o inglês, né? Embora os de fala inglesa não falem necessariamente o francês, mas acontece também, né? O restante do Canadá, então, vários outros estados de língua inglesa. Um único estado de língua francesa, mas um estado poderoso do ponto de vista econômico e populacional, né? Nesse estado do Quebec, você tem ali 25% da população do Canadá. Então, é um país bilíngue, uma monarquia parlamentar, né, soberana, mas onde a monarca é também a soberana do seu ex-colonizador, né, que foi a Inglaterra, Reino Unido. Bom, é isso aí. Então, voltemos à nossa discussão aqui do, do diretório, né? Nós demos voltas e voltas. O sistema diretor, o sistema, aliás, o diretório não, do semipresidencialismo. O sistema semipresidencial, então, vai ser uma criação mais recente, né? Aqui, Inglaterra, aqui, Estados Unidos, 1787, aqui, Inglaterra, começa a ser construído lá atrás, desde o século XIII, gradualmente, lentamente, etc. O sistema parlamentar. Hoje você tem vários sistemas parlamentares diferentes um do outro, então não é só o sistema inglês. A Europa, majoritariamente, adota o sistema parlamentar, você tem o sistema parlamentar ao estilo alemão, ao estilo português, ao estilo espanhol, né, sueco, e assim vai. Né? São sistemas que funcionam de maneira diferente, mas têm na sua base aqueles elementos que a gente comentou. Né? Não há o poder, né, o executivo pode ser derrubado a qualquer tempo pela maioria do parlamento, e o parlamento pode derrubar o executivo a qualquer tempo, etc. Então, com essa base comum, né, que marca o sistema parlamentar, né, mas você tem variações de pequenos detalhes que são importantes no funcionamento do sistema parlamentar, né, de um sistema inglês para um sistema alemão, para qualquer outro sistema. Né, o sistema português, né, você tem três grandes sistemas que são bem distintos, né, o sistema alemão, o sistema português e o sistema inglês, mas tem outras variações a partir desses três grandes modelos. Né? E aqui, então, você tem o sistema semipresidencial que surge na França em 1958. Bom, o que é o sistema francês de 1958? Bom, para a gente entender esse sistema semipresidencial, a invenção, né, foi uma invenção dentro de um processo, né, que a França vivia de extrema complexidade e conflitos internos gravíssimos, né, que quase, né, chegam a uma guerra civil, né, internamente, que é o fato que termina a Segunda Guerra Mundial, né, a França era um grande império, com muitas colônias, né? A gente já comentou isso, assim como o Império Britânico. E muitas dessas, né, obviamente, o sistema, né, de convivência do Império Britânico com suas colônias, né, muito diferente do sistema de convivência da França com suas colônias. Não é diferente, obviamente, na opressão, na violência, etc., né, retirar os recursos, etc. Mas a Inglaterra vai mantendo muito, e mantém até hoje, por exemplo, a British Commonwealth, né, que é uma comunidade de estados que foram colônia da Inglaterra e que ainda tem um acordo econômico, cooperação econômica, etc. A França ainda mantém algumas relações, mas algumas relações também de ainda muita violência, intervenção militar nas suas colônias na África, né? Permanentemente os franceses estão lá enchendo o saco
e intervindo nesses países, dando palpite nesses países, promovendo golpe, contra-golpe, etc., né? Tirando as riquezas. Então, acabaram, né, as colônias francesas, mas ainda tem uma colônia na França, que é a Guiana Francesa, aqui, na fronteira com o Brasil, né, que é considerado território francês. Eles dizem que não é colônia. A ONU, né, proibiu as colônias, isso na década de 1970. Né? A última colônia, em 1974, né, foi depois vocês confirmam aí a data, mas eu acho que em 1974, foi na década de 70, foi a colônia de Palau. Né? Palau, um paísinho pequenininho, assim, Palau é quase que é uma ilha pequena, assim, no meio do Pacífico ali, que vai ser a última colônia. Só que outros países continuaram tendo colônias, só que mudaram o nome, né, de colônia. Isso é muito irônico, né, e ridículo, né, eu diria, mas fala, não, nós não temos colônia, nós temos, então, por exemplo, Porto Rico. Porto Rico não é considerado colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chamam de Estado Livre Associado. O dinheiro de Porto Rico é o dólar, né, o exército de Porto Rico é o norte-americano, o cidadão porto-riquenho não é considerado cidadão norte-americano, mas ele tem uma entrada especial, né, que já foi os Estados Unidos, os aeroportos internacionais têm lá para os cidadãos porto-riquenhos, né, eles não são iguais aos cidadãos norte-americanos, mas também não são iguais aos outros estrangeiros. Né? Então, é um cidadão assim de segunda categoria norte-americana, mas que é da colônia, né? Mas que os Estados Unidos deixou de chamar de colônia, chama Estado Livre Associado. E isso aí é só uma palavra que encobre uma realidade, que é uma realidade de colônia. É a mesma coisa a Guiana Francesa aqui. Imagina, a gente faz fronteira com a França. Guiana Francesa é território francês, considerado pela França como território francês. Surpreendentemente, a ONU, né, aceitou também, né, embora seja colônia. Né? O poder francês é ali, é território da França. Mas a França chama de territoire d'outre-mer, né, território do ultramar, né, que é território francês do ultramar. Então não é colônia. Então eles não vão admitir a secessão, a separação, a independência da Guiana Francesa. E outro dia, inclusive, o Macron disse, né, na televisão francesa que a Amazônia francesa ela é muito bem cuidada, né, diferente do que acontece com a Amazônia brasileira, que está sendo destruída, né, pelo governo do Brasil. Você imagina, cara, a França tem floresta amazônica. Tem, né? E é grande ali na Guiana Francesa. Bom, essas discussões aí de colônia. A França, então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a França ela se dividiu na Segunda Guerra Mundial. Então, a França, e aí hoje, né, recentemente também, vocês acompanharam as notícias internacionais, vendo também uma divisão, né, entre os franceses, né, e sempre o problema dos imigrantes, né, do racismo e do fascismo, né, que foi presente na França. Então, aqui uma coisa importante, lembrar ali que vai estar conectada com a formação desse sistema semipresidencial. Na independência, no final da Segunda Guerra Mundial, né, a França, então, volta, né, a França estava ocupada, e a França estava dividida, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Você teve a França ocupada por Hitler, né? Você já deve ter visto também documentários, né? Hitler vai de madrugada e de carro, né, num carro aberto, ele passeia depois que a França é invadida, e ela é facilmente invadida. Né? Se vocês lembram dessa história, a França construiu um grande sistema de movimentação de tropas, né, de tanques, com túneis, né, que chamava Ligne Maginot. Né? A linha Maginot era na fronteira da França com a Alemanha. E ali, então, eles construíram um monte de, de, de túneis que serviam para a locomoção secreta, né, de tropas, debaixo da terra, de tanques, etc. E ali criou uma grande linha de defesa, né, contra a Alemanha. E colocou o exército francês, grande parte dele, todo ali. Né? Isso foi o maior vexame estratégico da história de estratégia militar. Né? Então, você imagina, né? Depois vocês peguem o mapa ali, né? A França está fazendo fronteira com a Alemanha, mas você tem outros países que fazem fronteira com a França também, a Suíça, a Itália, a Espanha, e pertinho ali da Alemanha, né? A Alemanha não invade a Suíça permanece neutra na Segunda Guerra Mundial, mas os bancos suíços apoiam o Terceiro Reich. Né? Lembrar que mais da metade da população suíça é de língua alemã.
Você tem cerca de 60% de língua alemã, depois uns 20 e poucos por cento de língua francesa, depois uns 10% de língua italiana, né, e uma minoria pequenininha lá de língua romanche, que é uma língua de origem romana também, né, de origem latina. Mas o que acontece? Do ladinho ali da Alemanha, né, você tem o Benelux, né? Você tem a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E a Alemanha, então, são países pequenos. A Alemanha ocupa rapidamente, né, rapidamente, o Benelux, né, invade a Bélgica, e a Bélgica está lá na fronteira norte com a França, né, perto de Paris. Aí, o que fazem os alemães? Olha só que vexame. Eu estava aqui a linha Maginot, né, com grande parte dos equipamentos militares e exército francês na fronteira com a Alemanha, né, os alemães começam a atacar a linha Maginot para enganar os franceses, mas fazem ataques, né, mas não é o ataque principal. Fazem ataques para mobilizar, para os caras estão vindo por aqui, como a gente esperava. Só que o grosso da tropa vai com aqueles tanques, são tanques menores, porque, veja bem, também não é simplesmente a gente falar do vexame francês, né? Os franceses acreditavam, né, tradicionalmente, que os tanques de guerra, né, grandes, pesados, largos, lentos, né, eles não tinham como passar ali pela Bélgica, que ali tem a floresta das Ardennes, né, que vai fazer a fronteira com a França. Falaram, aqui não passa tanque, é uma floresta, né, para eles derrubarem essa floresta, passar tanque, passar, né, tropa veloz, etc. A gente já assim, e tinha tropas ali também, né, tropas britânicas e francesas ali na fronteira com a Bélgica também, mas não era o principal. Então, essas tropas fogem, né? Fogem e vão fugir ali. Você tem Dunkerque, tem um filme que ganhou o Oscar recentemente que fala disso. Né? Franceses e ingleses fogem correndo, porque eles estão sendo massacrados, e fogem para a Inglaterra. Né? Tem um filme recente, foi indicado para o Oscar, ganhou o Oscar, não sei, que fala aí dessa retirada, né? É, também foi meio vexamosa, assim, sabe? Todo mundo correndo. E aí, o que fizeram os alemães? Os alemães começam a fazer, né, primeiro, construir tanques menores, finos, menos pesados, portanto, rápidos, que passam pela floresta das Ardennes. Né, entram ali na floresta e chegam rapidamente a Paris. E ocupam a França, ocupa a capital francesa com uma facilidade impressionante, uma rapidez impressionante. E tem outro elemento, né, que é o elemento de falar, olha, como é que você tem a questão fugiu a palavra, gente, o nosso ex-ministro da Saúde, aquele general, ele era encarregado disso, imagina, né, da forma como ele geriu assim, a saúde, como é que esse Brasil precisasse entrar em guerra, né, nós estamos perdidos. É o Pazuello, mas ele era o quê? A função dele, ele era especialista em abastecimento das tropas, né? Tem um nome para isso, gente. Que você vai, a tropa vai se distanciando, você tem que assegurar, né, às tropas alimentação, combustível para os tanques, né? Então você tem isso, que eu esqueci o nome. Né? Tem pessoas, então, que são especializadas nisso. Isso é fundamental. Eu não posso, a tropa vai, avança para a França e não tem como eu estar abastecimento, eu tenho que abastecer. Então, eu tenho que garantir nesse caminho, né, alimentação para a tropa, para. Intendência também. Eu estava pensando em outro nome, mas a função da intendência também, mas tem um outro nome. Mas, bom, daqui a pouquinho eu lembro. Logística, isso, Ulisses. Logística, fundamental, a logística, é isso. Né? O Pazuello era da logística, imagina, faltou vacina, faltou tudo. Que vexame, né? Aí, então, você tem que pensar nisso. Só que o que os alemães fizeram, ou trouxeram aí de uma novidade? Eles começaram, então, hoje, toda a guerra, toda a tropa usa drogas pesadas para guerrear. Né? Todo exército, grande exército, vai usar drogas. Né? Então ele começou a usar isso, drogas, né? Anfetamina, né? Drogas para manter esses caras a 1.000 por hora e acordado. Então você tem um sistema logística que funciona, né? É pervertido hoje, uma logística que vai funcionar, que vai fazer com que essas tropas, né, façam rapidamente esse percurso e invadam Paris em pouquíssimos dias.
É rápido, é um vexame, né? A invasão. E é um show de estratégia, de logística, né? E o uso de drogas, onde os caras ficavam lá, né, antenados, acordados, 3 dias e 3 noites, né, fazendo os tanques andarem, fazendo as tropas andarem, e chega lá, arrasa, né, arrasa tudo. Hoje, todos os soldados, pegar os soldados norte-americanos, em qualquer lugar do mundo que eles estão presentes, né? Quando tem conflitos, eles vão usar drogas. Drogas para ficar agitado, né? A 1.000 por hora, drogas para perder o medo, drogas para dormir, drogas para ficar acordado, drogas para fazer cocô, drogas para não fazer cocô, droga para fazer xixi, droga para não fazer xixi, droga para. É isso. Para relaxar ou para ficar acordadão, né? Os caras vivem por meio de drogas. As drogas passam a ser, né, fator fundamental na movimentação de tropas, né, e nas guerras, a partir da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começam a usar as drogas, né, a partir do uso de drogas pelos alemães, os Estados Unidos também começam a usar drogas por isso. Ah, que legal, Lucas, não conheço não. Hitler e as drogas. Vou até tomar nota aqui. Você sabe a editora? Eu vou procurar aqui o autor ou a editora. Anotei aqui. Heil Hitler. Vou procurar. Se você tiver em PDF, me manda. Me interessa muito. Gosto muito de ler esse. Estava outro dia estudando esse livro aqui, ó, Dicionário de Segurança e Defesa. Espetacular. Tem muita, estou aqui nele. Tem muita coisa sobre é, as guerras, né? Enfim, todos esses detalhes e técnicas, estratégias, etc. Livraço, viu? Você gosta desse tema? É da editora Unesp. Dicionário de Segurança e Defesa, editora Unesp. Bom, mas nós vamos voltar para o sistema de governo. Entusiasmei aqui com o caso francês, mas que ajuda a gente a entender isso aí. Bom, então você passa a ter a França ocupada e a França dividida. Você tem os franceses, os militares franceses, generais, marechais, não, Marechal Pétain, né, que é um herói da Primeira Guerra Mundial, né? O Marechal Pétain já está velhinho e tudo, ele é fascista, né? Assim como vários outros militares franceses. Esses não fogem, ficam na França e criam um governo pró-Hitler, criam um governo fascista na França em Vichy. Vichy é uma cidade como seria aqui no sul de Minas, a gente tem as nossas cidades com águas termais, né, para tratamento de saúde, etc., como Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, né, vestia uma espécie de São Lourenço, Caxambu, né? É uma cidade com águas termais, etc., as pessoas idosas iam, né, para lá para se tratar, e águas minerais, né, das mais diversas características. Isso na Europa e na França até hoje é muito, né, você compra uma água, né, aqui também era assim, né, mas agora as pessoas acham legal comprar essa água da Nestlé, que não vem com nada, eles tiram todos os sais minerais, né? E a gente precisa de sais minerais para viver, né? A gente precisa de mineral, olha que interessante. A gente precisa de mineral, né? A gente precisa de sais minerais para viver, né? Só que eles vendem os sais, eles tiram tudo, né? O lítio, por exemplo, tiram tudo das águas, né? E vendem as águas, fazem remedinhos, vendem os remedinhos a preço de ouro para a gente, né? E a gente compra aquela água que não tem nada, né? Puro leve, água sem nada. Na França eles têm isso, e cultivam isso. Como você tem, quem já foi a Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, você tem lá a água com ferro, a água com lítio, a água com isso, a água com aquilo, com sais minerais, faz bem para isso, faz bem para aquilo. Existia uma disciplina na Faculdade de Medicina da UFMG pós-Segunda Guerra Mundial, né? Desapareceu depois dessa disciplina, infelizmente, que era da cura por meio de águas, né? Águas minerais, as mais variadas que tem isso. A pessoa estava com a falta de ferro no organismo, por exemplo, né? Anemia, né? E ia lá para Caxambu, Cambuquira, São Lourenço, tomava água com muito ferro, né? Para recuperar para o organismo, etc. Isso tudo depois
né, que as pessoas descobrem isso, as pessoas nos laboratórios, os caras da grana descobrem isso, tiram tudo isso da água. A água era gratuita, você podia ir. Eu lembro, eu ia muito a Caxambu, muito. Né? Você ia a Caxambu, você ia para o parque, enchia garrafão de água. Ficava na casa de uns parentes da minha esposa, que moravam lá. A gente chegava todo dia, né? O dono da casa lá, o tio dela, acordava cedo, ia lá, né, trazia água com ferro, água gasosa, natural, né? E não gaseificada artificialmente. E a gente tomava aquilo, bom para a saúde. Mas aí quando descobriram que era, né? Aí os caras começaram, então, a tirar e vender e nos vender essas águas porcaria aí que não tem absolutamente nada e que a gente acha o máximo porque elas não têm absolutamente nada, né? Sem nenhum mineral, sem sais minerais, etc. Vichy, então, passa a ser a capital da França fascista, né? E tem a França ocupada, né? Onde a capital é Paris, ou seja, a França insubmissa, né? Tem até um partido, um candidato da França aqui que utiliza essa expressão, né, a França insubmissa, que é essa França que não vai se submeter ao fascismo, ao nazismo. Mas a França está dividida. Bom, essa França, essa dupla França dividida, está aí até hoje. Né? Vocês devem ter visto outro dia declaração de generais reformados, né, ameaçando golpe, ameaçando guerra civil. Olha que coisa louca, né? Você imagina assim, um país que tem uma instabilidade democrática antiga, não tem não. Aí todo mundo acha, mas a Europa tem estabilidade democrática antiga. Não tem nada, gente. Tem nada, só estudar história, só viu, tem nada. Né? A estabilidade democrática francesa, ou a democracia francesa, é construída pós-Segunda Guerra Mundial. A democracia alemã é construída após a Segunda Guerra Mundial, tem muito pouco tempo. Brasil também, o primeiro período democrático do Brasil teve em 1946. Então a gente tem toda essa fantasia, nossa, mas lá a democracia é estável. Não, cheio de nazistas na Alemanha, porque eles não fizeram justiça de transição, não puniram todo mundo. Os caras, os filhos dos caras, os netos do cara estão lá, nazistas, iguaizinhos aí, agora elegendo deputado. Na Espanha, a mesma coisa, a Guerra Civil Espanhola, o fascismo espanhol, está lá até hoje. O Vox venceu as eleições em Madrid. Então a gente tem muito essa mitologia, porque lá nos Estados Unidos, porque lá na Europa é tudo lindo, maravilhoso, estável, democrático, etc. Não é nada, gente. Não é nada. Você tem, então, de uma estabilidade democrática na França, pós Segunda Guerra Mundial, mas nesse período, então, o que acontece? Que vai, então, gerar o sistema semipresidencial. Essa França dividida, ela está ali. A França não teve justiça de transição. Não teve, por exemplo, justiça de transição na Alemanha. A Alemanha começou a ter, né, que os aliados que invadiram a Alemanha, invadiram Berlim, eles vão fazer o Tribunal de Nuremberg. O que significa justiça de transição? Justiça de transição é justamente colocar o pingo nos is e dizer, nesse período de exceção, de violência, de ditadura, de totalitarismo, né, etc., quem fez o quê? E submeter essas pessoas a julgamento. Ou perdão. Mas aí você tem a justiça de transição é justamente esse momento de acertar as contas com a história. A gente precisa acertar as contas com a história. Teve um caso que aconteceu com uma professora conhecida minha, isso já tem algum tempo, né, que ela, aqui em Belo Horizonte, saiu, estava indo num bar, música ao vivo, né, chorinho. Eu amo um chorinho também, um sambinha ao vivo, chorinho. Nossa, chorinho, eu ia toda semana. Agora voltou a ter. Graças a Deus. Eu já fui. Terça-feira, né? Quarta-feira tinha um chorinho que eu ia. Agora não tenho, eu tenho aula terça e quarta à noite, mas meu chorinho dançou. Mas voltou a ter, assim, semana passada, aqui num desses bares. E um dos caras estavam tocando saxofone, o cara era o cara que torturou essa professora. E quando ela chegou no bar, né, um chorinho, com amigos, feliz da vida, etc., olha, entre os músicos, o cara que torturou ela. Né? Você imagina o trauma, ela adoeceu, ela ficou de cama um tempão, adoeceu. Ou seja, a justiça de transição é justamente não permitir que essas pessoas malignas, más, né, torturadoras, assassinas, criminosas, né, elas permaneçam entre nós. Você precisa acertar as contas com a história. Né? Você pode até
perdoar. Porque no Brasil, você teve uma lei que perdoou os torturadores e coisas. Só que a lei não pode perdoar, né? Quem pode perdoar? Nós estamos numa universidade cristã, né, católica, né? O perdão, o primeiro passo do perdão, exige arrependimento. Primeira coisa, a pessoa tem que se arrepender. Não se perdoa quem não se arrependeu. Segunda coisa, só pode perdoar quem foi o ofendido. Só o ofendido pode perdoar mediante o arrependimento do ofensor, né? Isso aí, então, dentro do ponto de vista cristão, né? Então, por exemplo, na África do Sul teve uma justiça de transição, né? Colocou pingo nos is, falou: oh, você fez isso, você fez aquilo, você foi racista, você humilhou, você foi, fez isso, fez aquilo, pará, pará. Bom, tudo, está tudo claro, os nomes, pará, a história está clara, né? Aí, algumas das pessoas ofendidas falaram: não, eu te perdoo. Olha que bonito. Mas a pessoa se arrependeu, né? Primeiro passo. O perdão, para ter perdão, tem que ter arrependimento, né? Vamos lembrar aí da Bíblia, né? Vamos lembrar do cristianismo. Para ter perdão, tem que ter arrependimento. Segundo, só pode perdoar quem foi o ofendido. Eu não posso perdoar ninguém em nome da pessoa que foi ofendida. Só a pessoa ofendida pode perdoar. Então vai ficando muito difícil. Por exemplo, recentemente a Alemanha andou condenando alguns generais aí de 90 anos de idade, 95 anos de idade, cometeram atrocidades. Põe o velhinho na cadeia, isso. E dali ele vai direto para o inferno, que é o lugar dessas pessoas, vai para o inferno. A não ser que alguém perdoe, né? E aí Deus, né, na sua grande bondade, falou: olha, o fulano perdoou, então eu também te perdoo. Pode ir para o céu. Mas passa um tempinho antes do purgatório, mas o último Papa acabou com o purgatório, então, mas, enfim. Essa justiça de transição, então, ela faz com que essas pessoas que fizeram atrocidades em ditaduras e regimes totalitários, elas permaneçam entre nós. E que então faça com que isso não seja resolvido. É o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Pessoas completamente ignorantes, que não sabem, que não viveram isso, que não sabem o que foi uma ditadura, que não sabem como é que se torturavam as pessoas aos montes aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, etc. Pessoas defendendo intervenção militar. São ignorantes, pessoas burras, né? Pessoas que não conhecem a história, que não viveram a história. Ou então são pessoas más. Você tem duas. As pessoas más existem. Existem pessoas que gostam de torturar, que sentem prazer em torturar. Essas pessoas são más. Esse é o lugar delas, é no inferno mesmo. Essas vão para o inferno. As outras podem, né, podem ser perdoadas, afinal elas foram envolvidas por causa do ódio, da ignorância, né, do ignoródio, etc. Isso está muito presente entre nós hoje no Brasil. Nós temos uma pessoa na presidência da República que defendeu em público, né, um torturador dentro do Congresso Nacional, né? Isso tem que ser punido. Esse cara tinha que estar preso. Quando ele falou aquilo, ele tinha que sair preso de lá, para não trazer todas as mortes que esse sujeito trouxe depois. Porque isso, o mal vai trazer a morte mesmo, sofrimento. Mais de 600 mil brasileiros mortos, né? Mais de 600 mil famílias, né, sofrendo. É isso que o mal faz, traz morte, né? Então, a França também não teve isso. E por isso que a França está aí, de novo, teve um governo autoritário com o De Gaulle, um general no poder, agora teve essa ameaça aí de golpe, essas coisas voltam. A Alemanha, né, teve uma companhia que foi desativada do exército alemão, né, uma companhia de elite do exército alemão, que era comandada por um nazista, e onde os soldados eram nazistas, e hiper bem treinados. A Angela Merkel, recentemente, ela dissolveu e demitiu todo mundo, e dissolveu a companhia do exército e desarmou todo mundo. Falou: não pode, não pode ter. Mas se você não acerta as contas com o horror, com o mal, né, com a perversidade, né, ela permanece. Ela permanece. Então, isso não pode ser tolerado. E aí, então, essa França dividida termina a Segunda Guerra Mundial, começam as guerras pela descolonização. A França invadiu o mundo inteiro, né, como os ingleses mais que os franceses, mas a França tinha também, né, colônias, né, na Ásia, no Pacífico Sul, etc. Ô, Ulisses, obrigado. Oh, que super! Obrigado demais. Vou ler, depois nós comentamos. É, é, então, a França, ela tinha, por exemplo, entre as suas várias colônias, na Indochina, Laos, Camboja e Vietnã. Olha o Vietnã, que interessante. A França não consegue manter
as guerras coloniais. Está caro para ela, está pesado. A França foi invadida, as suas cidades, né, e as indústrias foram destruídas. Então a França está num período de reconstrução, né? E aí então não dá para manter. Então a França larga várias colônias, mas outras colônias ela não quer largar, mas larga as mais distantes, larga o Vietnã, por exemplo. Mas ela só larga o Vietnã depois que os Estados Unidos entram. Então há um revezamento. Os Estados Unidos tinha é, emprestado para a França bombas atômicas, né? Os Estados Unidos foi o único país no mundo, na história, que soltou 2 bombas atômicas e que matou gente com bomba atômica. Não, não seja em testes, né? Testes, um monte fez. Mas quem matou a população inteira de uma cidade com bomba atômica, e continuou matando por causa da radiação durante décadas posteriormente, só os Estados Unidos fizeram isso. E não só os Estados Unidos soltaram 2 bombas atômicas, como os Estados Unidos emprestou para a França, na Guerra da Indochina, 2 bombas atômicas. Só que a França se recusou a usar. Podia usar, não usou. Não é que os franceses sejam bonzinhos, não, né? Talvez menos perversos que os norte-americanos, mas a perversidade está na colonização, na guerra, não há guerra sem perversidade, sem maldade. Né? Mas eles não usaram, fato que eles não usaram. Saíram do Vietnã depois que os norte-americanos entraram. Então, falaram, Estados Unidos, então deixa isso aí com a gente. Eu vou assumir a colônia no lugar de vocês. Saem os franceses, saem as tropas francesas, entram as tropas norte-americanas, que então permanecem em guerra. A guerra não para um minuto, né? De 1946, vão chegando as tropas norte-americanas, devagarzinho, depois saem os franceses, até 1975, a Guerra do Vietnã. E a Vietnã matou mais de 3 milhões de civis, né? Que não usou bomba atômica, mas usou agentes químicos, né? Matando crianças, mulheres e ainda, né, destruindo plantações, destruindo a vida. 3 milhões de vietnamitas foram assassinados pelo exército norte-americano, né? E que são derrotados finalmente em 1975. Hoje o Vietnã é um país que cresce num ritmo acelerado, igual o chinês, e tem um sistema, né, político-econômico semelhante ao chinês, uma economia que cresce, né, uma economia de mercado regulamentada, com forte presença estatal, né, e um governo com políticas socialistas administrados pelo Partido Comunista do Vietnã, né, que está no poder até hoje, bem semelhante ao modelo chinês hoje. A França, então, ela vai abrir mão de várias colônias, não dá conta de manter, né, essas guerras coloniais, mas tem uma colônia que os franceses não admitem sair. Por quê? Porque tinha muitos franceses já radicados ali, né, que é a Argélia. Vocês olhem no mapa, né? Você teve ali Marrocos, foi colônia espanhola e francesa, né? A Tunísia, colônia francesa, a Costa do Marfim, colônia francesa, a Argélia, colônia francesa, o Maghreb, né, como chamam os árabes, é onde o sol se põe, aquele noroeste da África foi invadido pela França, né, e também parte ali por espanhóis. Né? Você tem ainda hoje 2 cidades espanholas dentro do território africano. Sabiam disso? Que a Espanha tem 2 cidades na África, dentro do território marroquino. Né? Você atravessa, né, ali onde está, por exemplo, Gibraltar, que já é colônia inglesa, né, dentro do território espanhol. É um minhoquinho, uma coisinha pequenininha assim, mas extremamente estratégico, porque do Estreito de Gibraltar você vê a África de Gibraltar. Né? Você vê a África e você vê todos os navios que passam ali. A Inglaterra tem aquele controle ali do Estreito de Gibraltar, né? Para a África. Mas ali do lado africano você tem 2 cidades espanholas, que ali dentro do Marrocos, né? Que agora esqueci Melilo e de uma outra cidade. Eu tive nessas cidades, esqueci o nome. Depois eu lembro, depois vocês consultam aí, vocês vão achar. Que é território. Ou seja, a ideia colonial, né, ela está aí. Né? A gente já comentou isso, vamos voltar a isso aí. Bom, nesse período, então, a Argélia é o grande problema, porque você tem muitos franceses e filhos de franceses que nasceram na Argélia, que têm ali propriedades, fazendas, né, na parte norte da Argélia. Vamos ver que a Argélia é um território muito grande, mas parte desse território é deserto, mas vai se aproximando do Mediterrâneo, né, do mar Mediterrâneo, ali você tem terras férteis, que eram então de franceses. E os franceses não queriam largar a mão de jeito nenhum.
E a França, e parentes desses franceses e outros franceses, falaram, não vamos entregar todo o nosso território. A Guiana permaneceu até hoje. A Argélia, eles queriam que permanecesse também. Né? Só que aí os argelinos se organizam e promovem uma revolução, né? Uma insurreição armada, há uma guerra, e aí então, isso vai de 1946 ali a 1958, a França está dividida. A guerra continua, os franceses, isso aí também é uma curiosidade muito interessante, os franceses vão fazer, né, o que os alemães fizeram com os franceses, com a ocupação alemã na França, os franceses vão fazer com os argelinos. Ali já faziam, né, na época da colônia. Então, muita violência, muita tortura, muito extermínio, muitos civis mortos, etc. E os argelinos organizados, né, dentro de um movimento de luta pela sua independência e expulsão dos colonizadores. A França se divide, tem aqueles franceses que não querem continuar essa guerra, o custo da guerra é alto, tem outros que querem, há uma ameaça de guerra civil, e aí então vem o general de Gaulle. O de Gaulle, vocês devem ter, com certeza vocês conhecem, né? O de Gaulle, ele é um general que é herói da guerra, mas é um herói da guerra que lutou em Londres, né? Bonitinho ele. Porque enquanto os franceses civis, né, a resistência francesa, a história da resistência francesa, com grandes líderes da resistência francesa, estava lá matando alemão, né, morrendo, matando, nas ruas de Paris e de outras cidades, estava ali enfrentando as tropas alemãs, né, o de Gaulle estava em Londres, no rádio, né, coordenando e incentivando, né, a luta contra os alemães, etc. Termina a guerra, de Gaulle volta para a França, entra em triunfo em Paris, etc. Mas depois o general reformado, e com a França em conflito interno, eles chamam então esse herói de guerra, muito respeitado, o Charles de Gaulle. O de Gaulle é eleito pelo parlamento francês em 1958 presidente da França. Mas a França, nesse período, ela tinha um sistema parlamentar da Constituição de 1946. Então, o que você tinha ali? Um sistema parlamentar multipartidário. Nós já estudamos isso. O que significa um sistema parlamentar multipartidário? São muitos partidos políticos, né? O que significa, então, que nenhum partido político tem maioria, parecido com o que acontece no Brasil desde 1988. Né? As alianças são de 10, 12, 14 partidos políticos, que fazem com que essas alianças sejam frágeis e que fazem, então, num sistema parlamentar que o governo caia toda hora. Ou seja, o ideal no sistema parlamentar é um sistema pluripartidário. No máximo, aí, idealmente falando, claro, né, teoricamente falando, de 10 partidos políticos, 5 a 10 partidos políticos representantes no parlamento. Então, você teria alianças de 2, 3, no máximo 4 partidos políticos que mantêm aquele governo parlamentar, porque o governo do parlamento, o primeiro-ministro, precisa ter sempre a maioria absoluta do parlamento. Se ele perder a maioria absoluta, 50% mais um de todos os deputados, ele deixa de ser primeiro-ministro. Então, aí no caso nesse momento, então, o de Gaulle vai ser eleito presidente como chefe de Estado. Ele não governa, quem governa é o primeiro-ministro. E aí o de Gaulle, óbvio, gente, aí é uma outra coisa que a gente tem que pensar muito. A gente precisa pensar nas coisas. Né? É assim, vamos pensar nas diversas profissões, né? Vocações que as pessoas têm. Né? As pessoas vão escolher trabalhos diferentes. Né? Então, os mais variados trabalhos, diferentes. Entre esses trabalhos, tem pessoas que escolhem o trabalho de defender a pátria, vai ser militar. Né? Mas o militar, ele é treinado para ser militar. Até o presidente da República do Brasil confessou isso outro dia, que é óbvio, não precisa nem ter confessado. O militar é treinado para matar. A polícia é treinada para defender a vida. O militar é treinado para matar as tropas estrangeiras, os inimigos que ameaçam a pátria, que ameaçam o país. Isso é lógico. Então, a estrutura militar, né, ela é diferente, tem que ser diferente da estrutura policial. O policial é o defensor da vida. Ele vai defender a vida acima de qualquer coisa. Ele não é treinado para matar, não pode ser treinado para matar. Né, embora seja. Está errado. Né? Então, a polícia defende. Você vê as polícias dos Estados Unidos, aparece lá nos casos, to serve, to protect. Né, para servir e matar. Mas matar não. Eles matam também muito, né, principalmente a população negra. Né? Mas a ideia era para servir e proteger. Olha o ato falho aí, ó, Freud. Mas não nem não para servir e matar, né? Para servir e proteger. Isso é a polícia. O exército é outra coisa. Os militares são treinados para matar.
O presidente falou isso, eu fui treinado para matar. Então ele não tem que ser presidente da República. Primeiro, ele está numa instituição que não pode ser democrática. É uma instituição extremamente, essencialmente autoritária. Os franceses tentaram, na Comuna de Paris, em 1871, fazer um exército democrático. Não tem, você vai votar, você vai escolher, você vai eleger o general, vai eleger o sei quê, vai eleger o... Não funcionou. Né? Então, ela é uma instituição feita para matar, né? Para fazer guerra, né? E então, que é essencialmente autoritária. Então, você não vai pegar uma pessoa que vai ser formada dentro de um ambiente autoritário, onde o que existe são ordens, se você desobedece, você vai preso, né? E ele funciona assim, tem que funcionar assim. Você não vai pegar essa pessoa e colocar na presidência da República do país. Né? Não é, ela não foi preparada para isso. Ela não foi preparada para exercer um cargo democrático. Né? Ela não tem, inclusive, a vocação democrática. A vida dela toda foi mandar e obedecer, mandar e obedecer, mandar e obedecer. E aí de quem desobedeça, vai preso se desobedecer. Desobedecer de novo, vai expulso, né? Como o presidente da República ele foi expulso, porque ele desobedeceu. Né? Nem militar. Né? Aliás, o cara é um zero. Né? Então ele foi expulso da instituição militar, porque ele desobedeceu. Né? Então, você pega uma estrutura dessa, aí você pegar o sujeito e falar, não, agora você vai ser presidente de uma república democrática. O De Gaulle chega lá e fala, olha, eu quero poder. Vocês me escolheram para presidente, mas que não tem poder nenhum, sou chefe de Estado, eu fico fazendo discurso, símbolo nacional, etc, etc. Eu quero governar. Aí, então, é que começa a surgir o sistema semipresidencial. O sistema semipresidencial hoje existe em poucos países, em 3 países que são muito conhecidos que adotam o sistema semipresidencial. A França, até hoje, né, a Rússia e a Venezuela. São os 3 sistemas semipresidenciais mais importantes, né, hoje existentes no mundo. Bom, o presidente da República, então, ele passa a receber poderes de governo ao lado do primeiro-ministro. Então, veja bem, se no sistema presidencial quem manda é o presidente, se no sistema parlamentar quem manda é o primeiro-ministro, ou seja, quem governa, né? Vamos ficar com quem governa. Manda sozinho, né? Mas quem governa? Quem no sistema presidencial, quem governa é o chefe de governo, é o presidente. No sistema parlamentar, o chefe de governo é o primeiro-ministro. No sistema semipresidencial, você tem 2 chefes de governo, o presidente e o primeiro-ministro, simultaneamente. Você tem 2 governantes. Por isso que é chamado de semipresidencialismo, ou sistema misto, ou sistema semiparlamentar. Mas o termo mais utilizado, e utilizado pelos franceses que criaram, é um sistema semipresidencial. É uma mistura do parlamentarismo com o presidencialismo, onde a França passa a ter um governo duplo, governo de 2 cabeças, o primeiro-ministro e o presidente da República. Bom, e como é que funciona essa convivência? Aqui, então, fiz um desenhozinho para vocês entenderem. Olha aqui, tá o De Gaulle. Você lembra do De Gaulle? Narigão grandão. É, é... Não, Lucas, nós vamos já trabalhar isso. Os soviéticos trabalharam. Vou explicar. O sistema soviético é diferente, vai trabalhar a seguir, né? Que é um sistema também criado pelos franceses, que é o sistema diretorial. Né, onde você tem. Mas aí a figura muito poderosa no sistema soviético era a figura do chefe, o presidente do Partido Comunista da União Soviética. Mas isso eu já vou chegar lá. Vou explicar, talvez não dê tempo hoje, mas amanhã eu explico no início da aula, explico isso. Mas você tem atualmente com o Putin, né, o Putin está no poder há mais de 20 anos. Se você pegar o início do governo Putin, o Putin foi eleito presidente e o primeiro-ministro foi o Medvedev. Depois, o Medvedev passa a ser presidente e o Putin primeiro-ministro. Depois volta o Putin presidente e o Medvedev primeiro-ministro. Né? E aí o Putin fica presidente até os dias de hoje, e aí fez uma alteração constitucional agora, né, que foi aprovada pela ampla maioria, o povo votou, teve eleição, e aí já esticaram o mandato dele, acho que para 2025, etc. Então, o Putin é um super poder, né? Um poder muito personalizado, muito forte, que é algo que acontece, né, no presidencialismo, que aconteceu com De Gaulle. Mas a gente depois trabalha o sistema diretorial, né, que é o sistema soviético, que é o sistema hoje cubano, que tem um super partido, né, que manda, o partido político, o Partido Comunista manda, né,
ele é a esfera, né, coletiva mais forte, né? Depois você tem o parlamento, que é a esfera institucional ali mais forte de todas, e você tem um órgão coletivo dentro do parlamento, né, que governa o país. E o presidente da República está subordinado ao parlamento. Você pega aí o presidente da República de Cuba hoje, Miguel Dias-Canel, né? Ele não manda nada sozinho. Quem manda é o parlamento cubano e o Partido Comunista. O Miguel Dias-Canel é um cara que é o presidente, mas ele é chefe de Estado, né? Quem governa é um coletivo, ou seja, um órgão que tem vários membros, que é um coletivo que está dentro do parlamento, que é um outro coletivo, que está dentro do Partido Comunista, que é um outro coletivo. O povo, entretanto, no sistema cubano ou chinês hoje, você tem o povo, qualquer um pode se candidatar, não precisa ser membro do Partido Comunista para se candidatar a deputado, a membro do parlamento. Mas o superpoder, né, desse sistema diretorial, que foi criado na França e hoje existe na Suíça, em Cuba e na China, é um superparlamento. O parlamento é o que manda. O parlamento manda no judiciário, o parlamento manda no executivo, o parlamento é o grande poder. E o executivo não é um órgão autônomo, então você não tem a figura desse executivo personalista autônomo, né? Você tem um executivo que é um órgão colegiado de membros do parlamento, né? E que é o órgão que governa, né? Que governa. E esse órgão, então, ele pode. Ele está dentro do parlamento. E o parlamento é que tem a última palavra. Então, grande poder do sistema diretorial é o poder legislativo. Mas depois a gente volta e comentamos isso aí. Então, voltando. Não, desculpa, Maria Eduarda, porque eu tenho a pergunta do Lucas e eu comecei a comentar ali, mas depois a gente volta nisso, Lucas. E aí também eu recomendo uns livros aí para a gente, né, conversar sobre isso. O semipresidencialismo, então, voltando, é isso aqui. Como é que funciona? O presidente, inicialmente, 1958 até 1962, o presidente é escolhido pelo parlamento. E é o presidente que escolhe o primeiro-ministro. Bom, mas o primeiro-ministro depende da concordância do parlamento, ou seja, o parlamento escolhe o presidente da República, o presidente da República tem mandato fixo, ele não pode ser retirado pelo parlamento depois que o parlamento escolhe, e o presidente da República escolhe o primeiro-ministro. Mas esse primeiro-ministro só permanece no poder se o parlamento concordar. Pode ser que o presidente escolha o primeiro-ministro e o parlamento não gostou desse primeiro-ministro, ele pode tirar o primeiro-ministro. Então, daí está a mistura: mandato fixo para o presidente e o mandato, né, subordinado à maioria do parlamento, né, para o primeiro-ministro, que pode ser retirado a qualquer tempo pela maioria do parlamento. Bom, esse sistema pensado para o Brasil não é um sistema que vai funcionar em qualquer lugar, né? Ele é muito complicado e exige assim, um grau de participação política muito grande para funcionar, no caso francês aqui especificamente, né? Então, o que você tem? Naquela época, o parlamento escolheu o De Gaulle. E o De Gaulle era um herói nacional. Então, muitos populares, né, muitos cidadãos franceses amavam o De Gaulle, era um símbolo nacional. No parlamento, ele tinha apoio, né, da maioria do parlamento. Ele era um cara assim, é mais ou menos, gente, como se fosse pensar aí o peronismo na Argentina, o getolismo no Brasil, né? Que são esses grandes líderes populistas, né? Que têm uma grande ascensão sobre a população, o povo ama, chora, né? Então, aí, como foi Mussolini, no totalitarismo italiano, né? Como foi Hitler, né? Hitler tem umas características diferentes, como foi Perón na Argentina. Perón era um cara conservador, mas que vai assumir o discurso trabalhista, o discurso social, né? E que foi amado e ainda é na Argentina, todo mundo é peronista, de esquerda à direita. É impressionante isso. O Perón era um cara que era e ainda é amado, né, pela esquerda e pela direita, até inclusive esquerda radical e direita radical. Então é um fenômeno típico argentino, né, de um populismo, um personalismo muito grande, essa figura do caudilho, né, que também vem da cultura ibérica, desse líder popular, como foi Getúlio Vargas aqui. Getúlio Vargas também. Getúlio Vargas ele fundou na época da ditadura Vargas, né? Vargas era alinhado
no início, né, e fazia comércio com Hitler, Mussolini, era um simpatizante da Constituição de 1937, uma Constituição de natureza fascista, nazista. Mas ele era um nacionalista também, e o nacionalismo e a proteção, então, dos interesses brasileiros, efetivamente, né, depois da criação da Petrobras, depois quando ele vai eleito, né, no segundo mandato, ele fica 15 anos, né, de 30 a 1945, depois 1950 até o suicídio, em 1954, né, o Getúlio Vargas. Ele cria a Petrobras, é um governo nacionalista que tem apoio da esquerda, né? Da esquerda nacionalista. Então você tem, durante o governo dele, ele tem um namoro com os fascistas, os Anauê, aqui no Brasil, né? Eles que usavam verde, mas depois prende os fascistas todos. Tem um namoro com os comunistas, mas depois prende os comunistas todos. Ele, né? Getúlio é o caudilho, é a figura do caudilho. Né? Mas controverso, ao mesmo tempo, é um cara que é responsável pelo início, né, da legislação trabalhista no Brasil, pela proteção dos trabalhadores, direitos trabalhistas, né, a proteção do salário, etc. Né, mas, ao mesmo tempo, representava o interesse de grandes estancieiros, grandes proprietários de terra. Era uma figura complexa, né, como Perón também. E, por isso, ele tinha grande apoio, né, e, inclusive, de partidos à direita, à extrema-direita, à esquerda, né, e até à extrema esquerda no Brasil também. Mas o fenômeno de Getúlio Vargas, ele, ele não tem mais a força, né? Entre vocês, talvez nenhum de vocês tenha. Eu sou filho de gaúcho, tem uma estátua de Getúlio Vargas aqui em casa, né? É, é, mas tem ele os herdeiros, Getúlio, né? A filha, a neta, que se perderam também no campo político, né? E o Brizola, né, que era um cara à esquerda, era um cara socialista, democrático, nacionalista, Leonel Brizola. Foi governador do Rio Grande do Sul, né, tentou resistir contra o golpe empresarial militar de 64, com o exército no Rio Grande do Sul. Depois foi governador do Rio de Janeiro 2 vezes. Né? É um líder getulista, né, que ele herda essa herança getulista, mas uma herança getulista nacionalista à esquerda, né, e não nacionalista à direita. Então, você tem a extrema-direita nacionalista, os nazistas, fascistas, né, a esquerda nacionalista, que eram esses, então, trabalhistas, né, herdeiros, que são partidos que surgem no período de Getúlio Vargas. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, né, que depois caiu na mão da direita corrupta, né, o PTB, hoje, se pegar o PTB, aquele sujeito foi preso, gente, um sujeito horroroso, desqualificado completamente. Como é que ele chama? Jefferson. Qual que é o primeiro nome dele? Roberto Jefferson. É um desqualificado, né? É um inominável de desqualificado, que é Bob Jeff, é um desqualificado. Esse cara é a extrema. Gente, quando eu falo, no caso do Brasil, o problema é que a nossa chamada extrema-direita nacionalista não é nem a extrema-direita nacionalista europeia, porque lá eles são nacionalistas. Esses caras aqui são entreguistas, eles são antinacionais. Então, os nossos fascistas, nem. Você poderia ter alguma coisa assim que prestasse, que seria o nacionalismo, pensar na empresa brasileira, nos interesses nacionais. Nem isso esses caras são. Então, é a personificação disso, né? Do fisiologismo, da corrupção, do zero, da ausência de qualquer coisa. Porque você vai pegar lá um alemão e falar, o nazista, pelo menos ele é nacionalista alemão. Né? Pelo menos ele defende os interesses supostamente da Alemanha, mas levou a Alemanha à destruição também, com toda a violência. E aqui eu não estou defendendo, não, Deus me livre disso, de jeito nenhum. São os criminosos, os assassinos. Né? Mas eu estou falando, aqui é pior, porque eles são completamente desqualificado. Né? É a ausência de tudo, inclusive de nacionalismo, né? Que são os caras que saem com a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos junto com a bandeira do Brasil. Né? Isso isso não existiria, né, com um ultranacionalista europeu, né, ou qualquer outro lugar do mundo. Né? Isso é tragicômico, no caso tosco, né, que a gente vive no Brasil hoje em dia. Mas, então, esse getulismo perdeu muito força aqui. A França tinha, então, o gaullismo. Né? O gaullismo vem de Gaulle, Charles de Gaulle, o sobrenome dele, vem, então, gaullismo, né? Gaullismo. Vem de Charles de Gaulle, né? De Gaulle. O gaullismo, então, você tem partidos
até bem recentemente, partidos gaullistas, dão inspiração gaullista, nacionalista francesa, né? O de Gaulle ele combate os fascistas e os nazistas que ocuparam a França e combate os fascistas franceses, mas ele é um conservador nacionalista, mas não chegou ao nível do fascismo, né, da França de Vichy, do Marechal Pétain e etc. Então, o de Gaulle exige o poder e ele vai governar. O de Gaulle, então, ele é muito respeitado dentro do parlamento. Logo, o parlamento que elegeu de Gaulle para um mandato de 7 anos, outro detalhe importante, né, no sistema semipresidencial francês, o mandato era de 7 anos e era possível reeleições indefinidas. Então, o cara podia se candidatar quantas vezes quisesse. Né? O sistema norte-americano ele era assim também. Né? Vocês têm uma figura importante na história dos Estados Unidos, que foi Franklin Delano Roosevelt, não Ted Roosevelt, esse do final do século XIX, início do século XX, que era um criminoso também, mas o Franklin Delano Roosevelt, que é cara do Estado Social norte-americano, do New Deal, da recuperação social e econômica norte-americana, etc. Ele foi eleito 4 vezes. Né? Ele morre antes de assumir o último mandato. Depois do Roosevelt, é que então que ele fica na década de 30, né, até o final da Segunda Guerra Mundial no poder. Né? O Franklin Roosevelt morre, né? No final, ele é o primeiro presidente que inventa o negócio de sair viajando, né? O avião presidencial foi com o Franklin Roosevelt, que tinha uma entrada, né? Que ele vive numa cadeira de rodas, tinha um problema. Então, o Roosevelt é uma grande liderança importante, constrói o Estado Social norte-americano, né? E que vai, nessa época, é possível reeleger-se indefinidamente, nos Estados Unidos também. Né? E aí começa, depois da Segunda Guerra Mundial, começa a limitar a reeleição em apenas uma vez. Né? Então, você é eleito e pode ser reeleito. Então, só 2 mandatos. E depois não pode se candidatar mais. Né? Bom, nesse caso, então, o parlamento francês deixa o de Gaulle escolher quem ele quiser para primeiro-ministro. O que vai acontecer? Supor se vocês fossem aí, né, fossem o de Gaulle, né? Você vai ter que governar com uma outra pessoa, que constitucionalmente tem o mesmo poder que você tem. É um governo bicéfalo, os dois governam. Né? A Constituição francesa não divide tarefas entre um e outro. É curioso isso, e complicado isso. Então, os dois vão governar juntos. Mas o cara é um cara autoritário. Ele fala, não, eu posso escolher quem eu quiser para primeiro-ministro, vocês vão me apoiar? Aí o parlamento diz, vamos sim. Aí o cara escolhe um primeiro-ministro que é um de Gaullezinho, ou seja, que vai fazer tudo o que ele quer. Então, essa é a primeira configuração do sistema semipresidencial francês. Né? Um presidente com apoio do parlamento, então um presidente muito forte, e por ter essa força muito grande, ele vai escolher o primeiro-ministro que seja a sua imagem e semelhança, que seja obediente a ele. Ele vai escolher um cara com estatura menor que vai obedecê-lo, né? Que não vai nem aparecer. Ele, então, na prática, você tem, na realidade, do sistema semipresidencial no primeiro momento, um superpresidente de fato, né? Ou um presidencialismo, um superpresidencialismo de fato. É um presidente muito forte, um sistema com executivo muito forte, com administração pública muito forte, com tribunais administrativos muito fortes, com apoio do poder legislativo, do parlamento, e que escolhe o primeiro-ministro ao seu bel prazer, porque o parlamento o apoia. Tá? Então, a primeira conformação é um superpresidencialismo no sistema semipresidencial francês. A gente tem esse mesmo fenômeno hoje na Venezuela, tem o mesmo fenômeno hoje na Rússia. Né? São sistemas superpresidencialistas, com superpresidentes muito fortes, porque tem amplo apoio do parlamento, né? Que permite, então, ele escolher aquele que vai governar ao lado dele, né? Chamado primeiro-ministro, na Venezuela é chamado de vice-presidente, mas o sistema é o mesmo, só muda o nome. Né? Na Rússia é chamado de primeiro-ministro também, né? Que é esse cara, mas que você tem uma figura forte, personalista, que tem apoio do parlamento, um sistema de administração pública e de executivo forte, né? E que então governa como um super-presidente. Bom, num segundo momento, De Gaulle, em 69, ele renuncia. Né? Tem os movimentos estudantil,
maio de 68, né? Aquele movimento belíssimo que mobilizou gente no mundo inteiro. Foi uma época tão bonita, gente, que você tinha ali estudantes e trabalhadores em vários lugares do mundo, seja no mundo capitalista, no mundo socialista, todo mundo nas ruas manifestando contra o poder, né? Um dos lemas, né? E aí o Maio de 68 francês foi muito simbólico. Você tem ali grandes personagens, grandes filósofos, né? E o lema era é proibido proibir. Ou seja, o povo estava de saco cheio de tanto Estado fiscalizando a vida deles. E queria, então, liberdade, menos controle. E olha que era interessante, isso acontece na França capitalista, que estava com crescimento econômico, estava tudo em ordem, né? Mas você tinha aquele Estado, né? O Estado, está gendarme, aquele Estado capitalista fiscalizando a vida de todo mundo, controlando a vida das pessoas, etc., a vida dos estudantes. Pode, não pode fazer isso, não pode andar assim, não pode usar tal cabelo, não pode usar tal roupa, não pode usar... E também no mundo socialista, a mesma coisa. Aquele Estado, as pessoas estavam, se pegasse ali a Tchecoslováquia, que teve grande movimento em 1968, todo mundo morava, estudava, tinha comida, tinha saúde, educação. A vida estava em ordem, né? No mundo socialista e no mundo capitalista europeu, né? Europeu, não no resto do mundo. E aí, então, vamos dizer assim, economicamente em ordem, ou talvez em ordem demais. E aí os jovens se insurgem e falam, não, chega de controle, é proibido proibir. Né? Tinha um outro lema de maio de 68 na França, que era o exijamos, sejamos realistas, isso é bonito, Abessa, sejamos realistas, exijamos o impossível. Então, é a defesa da utopia, da felicidade, a gente não quer só trabalhar, 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 a gente quer ser feliz, etc. Né? E esse movimento, infelizmente, não foi vitorioso, né? Claro, porque senão a gente está vivendo num mundo muito mais light, muito mais leve, muito mais feliz, né? Sem tanto trabalho, 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 trabalho. Que hoje a gente trabalha muito mais do que se trabalhava na década de 1960. Muito mais. As pessoas hoje trabalham, e principalmente as pessoas, né? Os empreendedores de si mesmos, as pessoas que trabalham por conta própria, trabalham infinitas vezes. Acabou, você tem pesquisas hoje que mostram que acabou o fim de semana, dos ingleses, por exemplo, dos londrinos, não tem fim de semana. Você trabalha no computador, você trabalha o tempo todo, você trabalha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e você trabalha, eu sou livre, eu escolho o tempo que eu vou trabalhar. Só que ao mesmo tempo te coloca na cabeça, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer sucesso, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer sucesso, tem que ganhar dinheiro. Então fica difícil ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, 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 e você acaba trabalhando, né? Todo dia. Né? Não tem direito trabalhista, não tem jornada de trabalho, não tem tempo de repouso, não tem tempo de descanso, principalmente as pessoas que vivem que são empreendedores de si mesmos, diremos assim, né? Ou seja, que não têm patrão, ou que não trabalham, ou que não são empregados, né? Que não tem, então, legislação trabalhista, e você tem o pior empregado, que é o empregado que está dentro da nossa cabeça, né? Que exige de nós algo que a gente chega a um ponto que a gente não consegue dar, né? Está todo mundo à flor da pele, né? Está todo mundo prestes a explodir, né? Nesse mundo contemporâneo. Bom, esse movimento pressiona muito De Gaulle, pressionado por todo o movimento dos trabalhadores, movimento dos jovens, estudantes, etc., né? Renuncia. E aí, então, você passa a ter um sistema efetivamente bicéfalo, né? Onde, então, durante algum tempo, que vai de 1969 até 1981, você tem um governo onde governa a França um primeiro-ministro e um presidente da mesma estatura, né, com a mesma força, e com o parlamento apoiando os dois. Então você tem um governo bicéfalo, mas aí você tem uma curiosidade desse período. É que quando o povo escolhe o presidente de um determinado partido ou campo político, ele escolhe também o parlamento de um determinado partido ou campo político. Aqui vai um outro aprendizado importante. Gente, para votar e para participar da democracia, né, isso exige aprendizado. A coisa mais idiota que a gente pode fazer é votar, por exemplo, num partido, num presidente de um determinado partido político e votar no deputado, senador de outro partido político, principalmente se ele for de oposição. Isso nunca se pode fazer. Você está escolhendo um presidente que você mesmo está inviabilizando ele de governar. Para o cara governar, ele tem que ter maioria do partido dele. Então, no sistema presidencial, isso é uma burrice, porque não tem. Olha, eu vou escolher um presidente de esquerda e um senador de direita e um deputado de direita. Não, você vai inviabilizar o seu presidente que você escolheu. Ou vice-versa, escolha um presidente de direita, escolha um deputado e um senador de esquerda, porque eu quero ter um parlamento de esquerda, mas você tem um presidente de direita, você vai inviabilizar seu presidente.
né? Então, na França, você tem, então, um governo bicéfalo que marca isso. O parlamento é de direita, o presidente é de direita e logo o primeiro-ministro é de direita. Se o parlamento é de esquerda, o presidente é de esquerda e o parlamento de esquerda. A França tem um grande presidente que foi considerado, pesquisas que fizeram na França, a grande figura, o grande líder da história francesa. Ele venceu no voto, mas isso tem muito tempo, foi lá na década de 1980, isso tem muito tempo. Né? Quando ele era. Não, é quando ele deixa de ser presidente, na década de 1990, que é o François Mitterrand. François Mitterrand, ele é um socialista, né, e que é eleito o primeiro presidente socialista da França, em 1981, com uma maioria parlamentar socialista e comunista, aliados, o Senado e a Câmara socialista e comunista. Só que ele é eleito em 1981, justamente naquele momento onde o mundo estava dando uma guinada para a direita neoliberal. Não para a direita conservadora, para a direita neoliberal. Ou seja, a direita que desmonta o Estado. A direita conservadora, por exemplo, inglesa, ou a direita conservadora francesa, ela mantém o Estado. Ela é nacional. Você passa a ter uma direita neoliberal. Uma direita que desconstrói os serviços públicos, desconstrói o Estado, como está acontecendo hoje no Brasil. Então, naquele momento, você tinha a eleição de Thatcher, em 1979, uma ultraconservadora neoliberal, Helmut Kohl, na Alemanha, um ultraconservador neoliberal, Nakasone, no Japão, um ultraconservador neoliberal, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, em 1980, né, um ultraconservador neoliberal. Então, você tinha uma guinada para o programa neoliberal de desmonte do Estado, diminuição do Estado, diminuição de saúde pública, educação pública, previdência social, né, direitos sociais. Né? Então, começa o desmonte. O Helmut Kohl, nos primeiros anos de governo, ele privatiza mais de 3 mil empresas da Alemanha. Né, a Margaret Thatcher começa a tentar privatizar o sistema de saúde, que os ingleses também não deixavam, e depois de 11 anos dela no poder, né, interessante isso também, lembrar esses dados, esses fatos, né? O governo Thatcher é considerado um governo, uma persona não grata, inclusive para os conservadores britânicos, né? Porque ela destruiu os sindicatos, né, tentou destruir o sistema de saúde, mas prejudicou muito o sistema de saúde, que é o maior orgulho da saúde pública do Reino Unido, né? Como é que chama? NHS, National Health System, o sistema de saúde nacional público construído no pós-Segunda Guerra Mundial e destruído pela Thatcher, né, mas que hoje ainda existe, mas não era como já foi, não é como já foi no passado. Então você tem esses governos e a França dava uma guinada para a esquerda, bem para a esquerda. Então, enquanto Estados Unidos, Alemanha, as principais economias, né, Estados Unidos, Alemanha, Japão, né, davam essa guinada, Inglaterra, Reino Unido, davam essa guinada para a direita, né, neoliberal, a França dava uma guinada para a esquerda, mais à esquerda, mais estatista, vamos dizer assim. Então, você tem todo um programa de fortalecimento da saúde pública, de fortalecimento dos hospitais públicos, contratação de médicos públicos, né, de fortalecimento da educação pública, das universidades públicas, das escolas públicas, contratação de professores, mais investimento no social, na questão social, né, mais força para o Estado francês. E aí, então, só que os franceses não conseguem sustentar isso. Você tinha ali, dentro da União Europeia, por exemplo, duas grandes economias, né, as três grandes economias da União Europeia, eram a Alemanha, França e Reino Unido. E o Reino Unido e a Alemanha ia para a direita e a França ia para a esquerda. Acontece, então, que logo depois, em 1983, os socialistas perdem as eleições, perdem a maioria, socialistas e comunistas. E chega, então, ao poder um governo conservador. Aí, o que acontece? O Mitterrand é um cara super amado. Embora a esquerda tenha perdido a maioria no parlamento, o presidente socialista continua muito forte perante o povo francês. Só que agora ele tem que governar com alguém que o parlamento apoie. Ele perdeu a maioria do parlamentar. Então, o que acontece? Né? Ele vai ter que negociar com o parlamento, porque ele pode escolher, pela Constituição, ele pode escolher o primeiro-ministro que ele quiser. Só que se ele escolher um primeiro-ministro socialista ou comunista, o parlamento conservador não vai permitir, vai derrubar esse primeiro-ministro. Isso vai causar, então, um conflito, né, que pode paralisar o governo da França. Então, Mitterrand, né, olha, não, então não vou causar esse conflito, não vou paralisar o meu próprio governo. Né? Então, eu tenho que negociar com a direita. Ele vai até o parlamento e negocia um nome
que o parlamento de direita indicaria para primeiro-ministro uma pessoa de direita, mas que tivesse sensibilidade e inteligência para governar junto com um presidente socialista. E eles fazem isso. É o primeiro chamado governo de coabitação. O primeiro-ministro vai ser o Jacques Chirac, que era prefeito de Paris, um conservador de direita, mas um conservador nacionalista. Isso facilita muitas coisas. Você não vai ver, por exemplo, na história política francesa, governos antifranceses, como se vê aqui no Brasil. Você não tem nenhum governo, desde o caso de direita desde o do conservador ao comunista, eles são todos nacionalistas, ou seja, todos vão fazer políticas para defender a França, de formas diferentes, mas para defender a França. Nunca para comprometer a França, para destruir a economia francesa, para destruir o patrimônio francês, ou para prejudicar. Não. Né? Então, isso não acontece lá. Né? A França foi colonizadora, não foi colonizada. O Brasil foi colonizado. Então, daí essa coisa que a gente tem muito, essa ficção com o estrangeiro, né? Essa paixão pelo colonizador, é uma coisa psíquica grave, né? Essa paixão com quem nos oprimiu, essa paixão com quem nos explora, né? A paixão com a Europa e com os Estados Unidos. Então, isso é muito daqui, né? Mas isso não tem lá. Então, isso facilita. Governos são governos de coabitação. Tá, a direita e a esquerda juntos no poder. A Alemanha acabou de sair de um governo que durou um tempão, o governo Merkel, que durou 16 anos. Durante esses 16 anos, né, o tempo recente, os 2 últimos mandatos, se não me engano, são mandatos de aliança da esquerda com a direita. A Merkel, né, de direita, com o ministro da Economia de esquerda, que agora vai ser o primeiro-ministro da Alemanha, que a esquerda venceu as eleições agora. Depois. Então você não tem essa coisa assim. Né? É uma outra lógica. Não tem essa coisa assim. E não tem essa coisa assim pequena aqui. Né? Você está numa democracia plural. Então, numa democracia plural, você tem que permitir que todas as propostas que sejam democráticas, todas as propostas democráticas, possam conviver e possam ser escolhidas. E onde você tem uma renovação, um revezamento, como aconteceu na Europa após a Segunda Guerra Mundial, entre esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita. Isso é democracia plural. É? Se você quer um governo só de direita, isso não é democracia. Né? Você não pode escolher, você não pode revezar, você não pode experimentar. Né? Você não pode, não, a esquerda, a esquerda é horrorosa, a esquerda é um monstro, né? Só a direita. Né? E aí fica essa coisa. Não dá, tem que ter isso, né? Revezamento, isso, democracia pluripartidária, né? Representativa. Né? E não uma democracia onde você pode só um único sistema. Isso talvez não seja, né, democrático. Alternância, e aí, Roseli, importantíssimo isso, alternância de poder, mas não é alternância de nomes, é alternância de projetos, né, de ideias, de partidos, de ideologias. É dessa alternância que se fala, porque nos Estados Unidos você tem uma alternância de nomes. O projeto é único, capitalista liberal. Você nunca teve nos Estados Unidos uma alternância de projeto. Né? Você teve a alternância de 2 partidos, os dois são de direita, os dois são de direita neoliberal, os dois revezam o poder querendo ver quem faz melhor, né, aquele projeto neoliberal. Você tem uma alternância de nomes. Isso é uma Você vê isso mentirinha. no Clinton, né? Nos Estados Unidos, naquela Uhum, da eleição do Clinton lá, que foi, uhum. Hillary Clinton Numa continuidade das políticas neoliberais. Né? é, Não mudou nada. Não muda nome. Muda nome, gente. Então não há alternância de poder pluripartidária, plural, de uma democracia representativa plural, como é o exemplo, assim, a Europa Ocidental, que hoje em dia está em crise também, né? Hoje em dia está tudo em crise. Mas que a Europa Ocidental é um exemplo onde você tem alternância. Uma hora estão os socialistas, outra hora estão os liberais, outra hora estão os conservadores, outra hora estão os comunistas, outra hora estão. E você vai alternando o poder. A Itália experimentou um monte de governos recentemente, né? Desde o início desse final do século passado, início desse século. Né? Ela colocou até um fascista no poder, né? Que isso foi ruim, porque aí é uma alternância democrática. Né? Então, um fascista como Berlusconi. Berlusconi era mas é mais do que fácil. Berlusconi é um grande corrupto, né? Um grande corrupto. Mas além de Berlusconi, você teve os socialistas, os sociais-democratas, os comunistas, os democratas cristãos. Né? Você teve governos de centro, esquerda, direita se revezando no poder, né? Na Itália. Então você tem essa marca, né, de uma alternância de projetos, né, uma alternância dentro de uma democracia pluripartidária, uma democracia plural.
né, onde todos esses projetos têm lugar e onde você pode escolher livremente o projeto que você quiser, sem ser ameaçado de morte, sem ser espancado no meio da rua, sem ser chamado de camarista, essa imbecilidade insuportável que a gente está vivendo, né, gerada pelo ignoródio total de pessoas que não têm menor ideia, né, do que são essas palavras. Né? Não tem menor ideia do que é liberalismo, não tem menor ideia do que é comunismo, não tem menor ideia de política pluripartidária democrática, não tem a menor ideia do que seja democracia, né? Infelizmente. Isso é um problema, né? Um problema para a democracia. Né? Tem pessoas tão desinformadas, né? E com tanto ódio no coração. Né? Não há democracia assim. Não tem jeito. E isso vem sendo criado, né? Isso a gente já discutiu bastante, não vou falar de novo. Bom, nesse momento, então, o que acontece? Depois disso, vários outros governos de coabitação existiram. Existiu o inverso, por exemplo, o presidente conservador, o Jacques Chirac, que foi primeiro-ministro na época do Mitterrand, se transformou em presidente da República, foi eleito para presidente da República. Né? Aí, mas a maioria do parlamento era socialista. Então, o Chirac, um conservador de direita, teve que escolher um primeiro-ministro de esquerda, com o apoio do parlamento de esquerda. Né? Escolheu o Lionel Jospin, que é socialista. O que tende, então, a acontecer nisso? Veja bem, então vamos resumir e encerrar, que nosso tempo já passou também. Quando você tem um parlamento que apoia o presidente, que é uma figura forte, personalista, né, esse presidente vai escolher o primeiro-ministro, que vai obedecê-lo, né, e você vai ter, então, um presidencialismo real, um presidencialismo de fato. A França, hoje, é assim: Macron tem apoio do parlamento. Macron é um super-presidente. Né? O primeiro-ministro a gente nem ouve falar. Já ouviu falar do atual primeiro-ministro da França? A gente nem ouve falar do primeiro-ministro da França. Porque é um cara que vai fazer a política do presidente. Né? É... Pois a gente não ouve, não dá notícia. É como se a França fosse presidencialista. Você teve, quando você tem, por exemplo, um presidente forte, mas não tão forte, né, e um parlamento do partido opositor ao do presidente, então, por exemplo, o que aconteceu com o Jospin? Né? O presidente era o Chirac, é uma figura respeitadíssima na França, etc., mas o parlamento era socialista. O Chirac, então, vai consultar o parlamento. Para quem eu devo escolher para primeiro-ministro? Se ele escolher para primeiro-ministro alguém do campo político dele, o parlamento derruba. Óbvio, o parlamento tem maioria, o parlamento quer o governo também. Então ele vai escolher um socialista, o Lionel Jospin. Nesse caso, o Jospin ele se torna um primeiro-ministro forte. Ele vai ter amplo apoio do parlamento. Né? E aí o presidente tende a recuar. Então, o fiel da balança aí é o parlamento. Se o parlamento, né, apoia o primeiro-ministro, a tendência é você ter um sistema parlamentar, a tendência é aparecer o primeiro-ministro mais. Na época do Jospin, era ao contrário. Você ouvia falar Jospin, 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 e o Chirac aparecia de vez em quando, mas era Jospin. Era o primeiro-ministro que destacava, porque o primeiro-ministro tinha apoio do parlamento. Na época do De Gaulle, agora, né, o Macron tem apoio do parlamento, ele é o presidente, ele escolhe o primeiro-ministro que ele quer, quem aparece é o presidente. Então você tem um presidencialismo de fato ou um parlamentarismo de fato. E há momentos onde você não tem um sujeito tão destacado assim. Então você tem um governo coletivo mesmo, um governo bicéfalo. O primeiro-ministro é forte, o presidente também é forte, os dois governam juntos, os dois pertencem ao mesmo campo político, né, ao mesmo partido político. Então, ou ao mesmo campo político. São conservadores, ou são socialistas, ou são de centro, etc. Né? Então, aí você tem um governo bicéfalo. Você tem o revezamento desses três, né, na história francesa, tá? Desde 1958. Bom, gente, é isso aí. Falei demais. Amanhã a gente fecha, então, isso com o sistema diretorial. Como eu disse, é um sistema que foi criado na França revolucionária, 1793, 1795. Napoleão Bonaparte leva para a Suíça, quando invade a Suíça. A Suíça adota o sistema diretorial até os dias de hoje. Né? A Suíça talvez seja do ponto de vista teórico, formal, estrutural, mas mesmo de participação, sim, a Suíça é talvez assim, um grande exemplo
de democracia, de instituições democráticas, etc. Mas nós vamos ver no povo suíço, né? Claro. E a Suíça também tem os seus pecados, né? A Suíça, toda a riqueza da Suíça, a maior renda per capita do mundo, Suíça, é devido ao dinheiro de políticos e de outras pessoas que roubaram seus países e depositaram nos bancos suíços, né? Em Zurique, principalmente. Mas hoje tem outros paraísos fiscais, outros paraísos para esses sujeitos que roubam dinheiro do mundo inteiro e levam para lá, né? Tem pessoas que pegam dinheiro do país e investem em offshore, né? Você tem outras formas também de fugir com o dinheiro do país, né? E de se enriquecer lá fora, né? Mandando uma grande banana para o seu país. Então a Suíça é linda, maravilhosa, funciona igual um reloginho suíço para os suíços, mas toda essa lindeza, né? Toda essa belezura, ela vem, né? De um dinheiro que é um dinheiro sujo, né? De corruptos, reis, rainhas. Guedes. Quem que é esse? Não sei quem é, não, Roseli. Mas investir em offshore ou colocar dinheiro na Suíça não é crime. O crime é justamente de onde vem esse dinheiro. Né? Não é crime. É assim, é imoral, é desrespeitoso, é antinacional, é um monte de coisa. Né? É um monte de coisa. Eu acho, Mas mas é imoral mesmo. imoral, são imorais, antinacionais, imorais, né? Imorais. Professor, o questionário, segundo o questionário, para ser entregue que dia? O senhor não marcou a data. Dia 20. De quê? 20 Qual de data? novembro. O quê? Está muito perto? Não, Mas a aula vai acabar, ué. Dezembro acaba. dezembro. Eu 20 de coloco de novembro, então. 23. 23? Pode, 23. pode ser. Dia 23. Pode ser 3 dias depois. Então tá ótimo. Pode, dia Nós 23. estamos cheios de trabalho, professor. Não é Não, demais. tudo tranquilo. Beleza. Professor, Salvou a praticamente pátria, a sua pessoal. matéria está dentro desses dois questionários, totalmente, né? Tudo, tudo. Nesses dois questionários que o senhor É, manda fazer, está todo o trabalho, está toda a matéria lá. tá, tá. E tem os vídeos, né? Como já Tem. disse, tem os vídeos que corrigem o questionário, onde você tem um resumão, né, da matéria, tem os vídeos curtos de 10 minutos, tem os vídeos longos de 2 horas, aí Tem, vocês podem tem. rever tudo isso, está tudo aí, está tudo no blog. É Tá, só. o professor só deu mais um vídeo para a gente, então a gente vai ter que entregar esse com mais um vídeo, não é isso? Isso é. Isso Tá, aí. então tá certo.